Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. E hoje nós damos início à nossa quinta apresentação do Seminário Integrado 2022-2 do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A disciplina Seminários 1, 2 e 3 é realizada de forma integrada entre as unidades do Coração Eucarístico e da Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada para os diversos eventos remotos no último ano e presencialmente durante este período. Nosso conferencista de hoje é o arquiteto Paulo Weisberg. O Paulo é arquiteto urbanista, mestre pela UFMG, professor assistente da PUC Minas e membro do grupo de pesquisa Design e Fabricação Digital. Sócio fundador da empresa Draua, trabalhando na interface entre design, fabricação digital e biologia. Paulo tem uma larga experiência em arquitetura efêmera, cenografia, envolvendo passarelas de moda, expografia, com trabalho realizado no Brasil e também no exterior. O tema da conferência é Arquitetura Efêmera, Projetos Recentes de Eventos e Exposições. Agradeço novamente a participação do arquiteto Paulo Weisberg e passo a palavra a ele. Paulo, boa apresentação. Obrigado. É um prazer estar aqui. A PUC do Parel é onde eu passei meu primeiro ano de formação como arquiteto. Foi um ano muito feliz. Na época, eu interrompi esse ano indo para o Exército, e aí foi um ano muito não feliz. Mas eu tenho uma festa, um amor muito grande por essa escola. Hoje eu sou professor da casa, principalmente lá na Praça da Liberdade. E, entre muitas coisas que me fazem gostar, primeiro da prática como professor, e em especial da prática nessa escola, é a possibilidade de experimentação. Eu não vejo a arquitetura como uma coisa estática. A maneira como a minha prática se desenrolou me ensinou várias vezes que as coisas mudam rápido, e muitas vezes o que resta é a lembrança, e uma lembrança seguida de reflexão, a gente espera. Eu fui convidado pela Laura para falar um pouco de arquitetura efêmera, sobre a arquitetura da passagem, uma arquitetura que dura pouco, que é desenhada com o tempo em mente, né, com a sua durabilidade em mente, e fui olhar, fui fazer uma retrospectiva e fui ver os últimos projetos. E está completamente fora de órbita. Não vou ter que mexer aqui, né? Gente. Posso dar um S aqui? Cadê o código? Agora sim. E essa vai ser uma apresentação atípica para mim, e espero que entretenha vocês. Ela recebeu o nome de Projetos do Apocalipse. Apocalipse é uma palavra interessante, a gente usa ela para descrever o final dos tempos, né? Tem uma coisa bíblica lá com a revelação de que o mundo vai acabar. E Apocalipse não quer dizer o final dos tempos. Apocalipse quer dizer revelação, ou conhecimento, ou algum tipo de entendimento místico. É uma palavra interessante. Aqui eu vou usar de uma forma, a gente vem brincando que o nosso escritório novo, a Droga,
É um escritório pós-apocalíptico. Talvez no sentido de que é uma era nova, um certo período pré-Covid termina e a gente começa uma nova era. Ainda não sei qual é o conhecimento que a gente vai retirar desse período que é claramente designado, né, claramente marcado na história, e que vai ali de 2019 até o presente, eu acho. Eu trouxe um poeta, eles são talvez os seres humanos que são capazes de trazer alguma coisa para além da razão, da lógica, para descrever que certas coisas são humanas. Eu trouxe o Rimbaud. Rimbaud é um poeta do final do século XIX, simbolista. Ele teve uma vida curta, ele era brilhante e tal, foi para Paris, fugiu de casa, roubou um relógio, acabou a sua vida traficando armas no norte da África, sei lá qual foi a biografia. Mas ele tem esse trechinho de texto que descreve toda a mudança de época de uma maneira muito forte. O poema dele chama Depois do Dilúvio, e ler poema às vezes é difícil, um pouco chato, né? Recitar poema é um pouco chato, ler é sempre bom, apesar da sonoridade, mas ele fala que assim que terminou a ideia do dilúvio, uma lebre sai e se detém entre as flores oscilantes e faz sua prece ao arco-íris que já vem. As pedras preciosas começam a se esconder e as flores começam a aparecer, a olhar. E na grande rua suja, os açougues se abrem, os barcos são lançados novamente ao mar, nos degraus, como nas gravuras. O sangue volta a correr, ele usa o barba azul como metáfora, nos matadouros, nos circos, onde o selo de Deus empalidece as janelas. O sangue e o leite voltam a correr. Os castores voltam a construir nós, e os cafés se esfumaçam nos botecos. E na imensa mansão de vidros ainda gotejantes, os meninos de luto admiram imagens maravilhosas. É um trechinho, um parágrafo, e descreve muito, talvez, de um jeito que eu não vou conseguir, eu vou mostrar projetos, nem é minha intenção, esse momento preciso da história. Essas imagens são imagens do Midjourney, né? Uma inteligência artificial que converte texto em imagem. Então, tudo isso é uma máquina que criou visualmente. Isso é uma coisa que ainda me deixa meio arrepiado, me impressiona, e é um dos campos de pesquisa que nosso escritório começou a desenvolver nesses últimos 2 meses. Mudança de tempo. Bem, mas no que diz respeito à arquitetura efêmera, eu listei alguns dos projetos de 2019 e 2022 para tentar encontrar um padrão e tecer ou traçar alguma narrativa, ou procurar algum sentido. Eu peguei 13, tem um pouquinho mais de 13 que aconteceram entre 2019 e 2022. Vocês vão ver, são escalas diferentes, tipos diferentes de arquitetura efêmera, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu espero, no desenrolar. E eles são feitos em 2 escritórios. No WN, que é o meu escritório pré-apocalíptico, é um escritório com a Clarissa Neves, muitos desses projetos são feitos com ela, e alguns já projetos feitos na Droga, no meu escritório, com o Diogo, que é professor, e que já é um escritório que ainda trabalha com arquitetura efêmera, mas a gente tem um braço mais desaforado, experimental, e, por conta da nossa formação, também um interesse de pesquisa e desenvolvimento de ideias e de processos novos. Então, se você observar ali no canto direito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projetos de 13, a metade foi cancelado ou não ocorreu. Até 2019, eu e Clarice, a gente costumava falar que a nossa taxa de acerto é muito alta. E, de forma geral,
o mercado de arquitetura no Brasil, de arquitetura efêmera em especial, é um mercado que não aceita muito erro. Isso, às vezes, deixa as pessoas um pouco conservadoras. Tem muito em jogo, pouco tempo, pouca remuneração, as pessoas estão aceleradas, sob estresse. E, de uma certa maneira, a gente conseguiu navegar na arquitetura efêmera durante uma década, errando muito pouco. Mas, apesar disso, não tem como você manter essa taxa de acerto no meio de uma pandemia global. As coisas dificultam. E aí eu vou mostrar alguns projetos, eu vou começar... tem uma barrinha ali em cima do título, mas com uma exposição que a gente fez para a Casa Fiat. A Ana, gestora da Casa Fiat, nos chamou para adaptar uma exposição itinerante da Europa para o contexto brasileiro, desse pintor do Renascimento, Botticelli. Botticelli, ele está ali na transição para o Renascimento, e ele é um dos pintores que começa a pintar a figura humana com maior precisão, e algumas obras dele são muito icônicas. O Nascimento da Vênus, por exemplo, é uma que a gente se refere tal como a Mona Lisa. Quando a gente vai buscar o arquétipo do corpo feminino, a gente acaba se referindo a Vênus do Botticelli. De extrema delicadeza. E tem um vídeo, eu acho que deu uma travadinha aqui, não sei. Mas tem deixa eu ver se eu aproveito que travou para rodar o vídeo. Se um S funciona. Mas não funcionou. Oi? Vamos ver se ele roda aqui no YouTube. Acho. Não é esse. Deixa eu dar um pause. Esse. Espero que ele rode. Vamos torcer. A gente usou um golpe baixo, a gente pegou a Amanda Turner no Barão de Munchausen, esse trechinho do filme, em que ela fala hello, e você se apaixona por ela. Ela está representando ali uma tradução cinematográfica da pintura do Botticelli, da Vênus. A gente usa o Botticelli, nesse caso, a gente usa a história do Botticelli, a importância da contribuição dele, e as pinturas, que são magníficas, como uma maneira de contar a história do Renascimento. Qual foi a inovação que esses artistas, esses pintores trouxeram na representação da natureza, do ser humano? Então, a gente usa a plataforma, usa a imagem, combinada com outras mídias, para contar essa história. Então, nesse caso, no hall da galeria, muitos de vocês já devem conhecer a Casa Fiat, a gente tem um ambiente imersivo onde você pode entrar dentro da obra. E, nesse caso, a gente tem, antes de chegar na obra, uma linha do tempo, contando o aparecimento das obras, e o Botticelli, quem precede, quem sucede, é influenciado por ele. E a galeria da Fiat, ela é estreita, comprida, né? E com um pé direito um pouco baixo. E aí a gente coloca essas obras são escolhidas por um curador italiano, mas toda a articulação, a organização, ela é feita pelos arquitetos que estão produzindo essa tipografia, nesse caso a WM. Aí a Vênus, do Botticelli, em posição de destaque, e as obras, a gente usou um elemento muito simples para criar essas divisões, que são cortinas, que dão essa cara de uma certa nobreza.
A gente usa determinados trechos ampliados da obra que recombinados vão estar posicionados nos corredores de entrada e saída dos ambientes. São figuras mitológicas, no caso, a gente acaba de passar por um corredor do Zéfiro. Zéfiro é uma figura da mitologia que representa o vento. E quando a Vênus sai do mar, ela está sendo soprada pelo vento do Zéfiro. Então, a gente traz essa figura e a pintura, ela é um portal, ela é uma imagem que desencadeia toda uma quantidade de conhecimento. O que é fascinante na escopografia, ou pelo menos é fascinante para a gente, parar lá um pouquinho, é que a gente, na medida que se envolve com o objeto que vai ser exposto, a gente é obrigado a mergulhar, emergir naquele universo e entender a potência de aprendizagem. A gente se apaixona mesmo pelo assunto. A história do Botticelli é apaixonante. A gente produziu esse projeto. No escritório, a gente tem produzido vídeos para criar essa dinâmica da passagem através, isso para a arquitetura efêmera. Para toda a arquitetura é legal, mas a arquitetura efêmera é crítica. Estava tudo pronto, produzimos o executivo, o designer gráfico entrou, era Ardi Design, né, que é um escritório super legal aqui de Belo Horizonte. Estava tudo pronto, e aí veio o primeiro lockdown. Nesse caso, foi muito cruel para essa exposição, porque as obras não podiam vir, as casas de cultura fecharam, existia um cronograma para as obras, um cronograma de viagem para as obras, e uma vez que bateu o lockdown, essa exposição morreu imediatamente. Foi a primeira fatalidade do Covid para a gente, e é uma exposição que a gente gosta muito, mas ela só aconteceu no 3D. Bem, nem todas as histórias terminam com a execução. Deixa eu ver aqui, porque agora apareceu a barrinha no lugar onde... Qual que é o F que eu aperto? F5? Obrigado. Então, uma das mudanças da Casa Fiat foi criar essa cortina dourada. A gente usou o dourado muito, é uma cor que acontece nas pinturas do Renascimento. E a gente usou esse dourado para articular o espaço. Essa foi a primeira tentativa de fechar o hall de entrada com algum anteparo. Atualmente eles usam muito adesivo, e eles, depois dessa exposição, entenderam a potência de transformar a vitrine em instalação. Então, esse hall tinha conteúdo informativo, a subida levava para as influências do Botticelli na pintura brasileira. Então, a gente tem uma pequena galeria com algumas representações de pintores brasileiros influenciados por ele. Eu criei esse painel no canto esquerdo com as mulheres do Botticelli. A minha teoria, é claro que eu sou um leigo, não sei de nada do Renascimento, mas é que o Botticelli principalmente pintou uma mesma mulher de várias maneiras. Quando a gente observa as faces, as expressões, existe alguma coisa que é comum nesse mesmo feminino. Eu não sei quem era essa mulher, que ele repintou várias vezes, mas eu consigo ver que existe uma semelhança nessa representação. Eu quis colocar essas várias versões do feminino ampliadas lado a lado. Dali, o ambiente virtual, onde você entra dentro do espaço do Botticelli, é uma coisa interessante que a inteligência artificial dali agora permite a gente expandir para além da moldura da pintura. Peraí, que eu vou voltar para lá. Obrigado. Porque eu fiquei aqui do lado do computador. E a hora que você entra na galeria, tem uma linha do tempo. Essa linha foi produzida pela Ardi, estava já em fase de finalização antes da pandemia.
Aí você é recebido num hall que tem uma introdução, um texto institucional, todas essas coisas que, de uma formalidade de uma exposição desse porte. E os corredores foram lugares, sempre são oportunidade de instalação, e a gente trata como cenografia mesmo. No momento em que a obra se apresenta, o arquiteto tipógrafo, né, tem que silenciar, a gente fica calado e deixa que a obra fale. Mas nos ambientes intersticiais, né, de entrada, de saída, a gente tem essa oportunidade de dar uma contribuição, muitas vezes oferecendo informações adicionais e criando uma predisposição mesmo para a chegada à obra. Então, a gente sempre tem conteúdos adicionais, a gente trouxe coisas do Renascimento para criar essa ambiência ao redor da obra. O segundo projeto foi um projeto muito difícil para a gente. No meio do projeto, a Clarissa pegou Covid, ficou alguns dias internada nessa época. E era um projeto que a gente estava muito interessado, e isso, inclusive, é um assunto que hoje, na Droga, para a gente, é um assunto que a gente desenvolve, né? Que é trabalhar para uma empresa de fazenda urbana. Isso, com todo o impacto de conhecimento e tecnologia de cultivo e de relação com a natureza, que já aponta para uma outra relação com a biologia, né? A gente recebeu essa tarefa de fazer a área educativa de um galpão de cultivo da Big Green, que é uma empresa, a fundadora daqui, a diretoria daqui de Belo Horizonte, mas ela vem expandindo pelo Brasil, e eles têm uma área de educativo, e eles não estavam muito satisfeitos, chamaram, nesse caso, a WN, para criar essa área de educação e jogo, e uma loja. Então, o galpão é muito maior, ele cresce ali para a direita, e o programa que a gente recebeu era de criar uma loja, os laboratórios de educativo e uma área de jogos. Eles parece que vendem um ticket para um jogo, para uma área de entretenimento. Então, a primeira coisa era criar essa loja, é uma loja tal como loja de museu, né? Com o diferencial que, isso é a prancha de referência, a gente usa isso muito no design de interiores, a gente chama de mood board, ou uma atmosfera, né? Uma prancha de atmosfera, onde a gente mostra referências, seja na arquitetura ou em áreas correlatas, né? No design, na arquitetura, na instalação artística, para falar mais ou menos onde a gente quer chegar, sem muita precisão. Então, a gente trouxe todas essas imagens de instalações artísticas que, de alguma maneira, brincam com a natureza. Como uma justificativa para apresentar o nosso design. Nesse caso, a lojinha é uma grelha, onde a gente pode colocar essas caixas, essas células de colmeia, e nessas células ou você tem planta, ou você tem material de jardinagem, ou outros produtos disponíveis que a Big Green pretende vender. Além disso, eles vendem as hortaliças, né, na própria loja. É um produto de design. O alface é um produto de design, nesse caso. Então, a gente desenvolveu essa lojinha, e ela dá o tom de toda essa área, que é industrial. A ideia não é criar uma zona confortável, ou sei lá, uma coisa polida, mas é manter a ideia de que é um galpão. E é um galpão para coisas verdes. Então, a gente traz elementos de referência, inclusive tecnológicos. O ar-condicionado lá usa essa refrigeração passiva, que é feita com jarros de barro e água fria passando por elas. E a gente queria trazer muita planta, e aí a gente traz referências de grelhas e grades que vão ser suporte para a planta. Nesse corredor, o piso é verde, né? A gente usa o verde fluorescente,
Ele é todo feito de chapa metálica, com essa água escorrendo, uma queda d'água que passa por umas manilhas de barro e leva para os vários ambientes. E nesse ambiente você tem frases de poetas e artistas que nos lembram ou nos inspiram a uma nova relação com a natureza. Então, muito cara de laboratório, é cenografia também, e o teto é todo de grade com vaso de e aí você tem o laboratório, né, que é uma sala de aula também, para ensinar como que é a tecnologia de cultivo urbano. Eles têm muito para falar, né, a tecnologia deles é de ponta. E a gente criou essa estufa cenográfica, toda de sarrafo de madeira, muito parecido com o que vocês estão construindo no laboratório agora, com plástico transparente esticado. Então, tem que funcionar, é um cenário, mas também é uma sala de aula. E, finalmente, o jogo, a minha ideia foi trazer dos games, né, dos tabuleiros de jogo, inspiração para os vários educativos, né? Aí tem um designer de interação, não é a gente que faz o joguinho. Na minha opinião, o joguinho nem estava muito legal. Muitas vezes o designer acha que a criança tem um senso estético pouco sofisticado e é meio boba. E isso é um erro, porque as crianças de hoje, elas têm uma educação visual muito mais sofisticada do que as de 15 anos atrás, porque eles já começam com aplicativos e com jogos que são graficamente extremamente sofisticados. Então, aquela ideia da criança com um cabeção que a gente vê em ilustração que adulto passa para criança, é a coisa menos interessante para a criança. Então, isso é o infantil do passado. O infantil do presente Unreal Engine, são máquinas de renderização extremamente sofisticadas e jogos que são produzidos por designers que estudaram tanto quanto a gente a história da imagem, né? Então, a gente trouxe essa ideia de tabuleiro, do tabuleiro saem peças de mobiliário e saem também os jogos. Depois a gente desenvolveu um pouco mais o design, isso é a primeira apresentação. Eu só peguei ela porque é que está mais completinha, mais organizada. E aí a gente tem essa distribuição pelos elementos, então, da floresta, da água, do fogo. Então, os elementos são trazidos como inspiração para os vários jogos, e muitos deles têm essa temática de reciclagem, reaproveitamento, para inspirar as crianças e os jovens a pensar num mundo com menos desperdício e com um contato mais tecnológico, ou com maior conhecimento da natureza. E aí tem outros espaços que são correlatos ao auditório. Então, você vê que a gente cria ambiência, nesse caso, usando vários elementos, papel de parede, uso de cor, bambu, estrutura plástica. A gente cria uma ambiência efêmera. Nesse caso, da Begreen, o efêmero pode durar alguns anos antes de ser trocado, mas é uma durabilidade diferente desse auditório, que pretende, ele é tão bom quanto ele demanda pouca manutenção ao longo das décadas. Nesse caso, a gente está falando de alguns meses a, no máximo, poucos anos. E, por último, o ambiente de educação da água, eles têm lá um sistema de aquaponia. A aquaponia é quando você combina a criação de peixe com o cultivo de alimento. Então, eles têm os tanques de aquaponia e tem todo esse ambiente com as escotilhas, com os peixinhos e a vegetação sobre os peixes. Então, você vê o processo acontecendo e um instrutor vai e explica qual é a tecnologia que está envolvida naquele processo. Então, a gente trouxe a brincadeira do mar, como se entrasse um submarino no fundo do mar, é tudo azul, tem escotilha, infláveis flutuando no teto. Os próprios tanques são redondos, né? Eles podem ser quadrados ou redondos, mas a gente brinca com círculo
E tem toda essa criação de uma ambiência subliminar que vai criar um pouco de mágica para além do conhecimento pragmático. Tal como o mágico, o cenógrafo ou o arquiteto de efeito, ele cria, ele está no limite do que a sua consciência está te contando. Então, o mágico, ele tem uma série de truques de desviar a sua atenção de um determinado ponto para ele poder fazer a mágica dele. Então, a mágica acontece, mágica não existe. Ou ela não existe da maneira como a gente imagina que ela existe. O que você vê é um ilusionista fazendo um truque, usando de artifício. E o cenógrafo é assim também. O espetáculo, quando você vê uma pessoa flutuando, ou quando você entra no fundo do mar, ou quando você tem a sensação de que é pequeno ou grande, o que está acontecendo ali por trás é uma série de técnicas e de ações para torcer com a maneira como você interage com o mundo. Depois de décadas, ou depois de anos, quase décadas, trabalhando com a cenografia, a realidade me interessa menos do que o efeito. Se tem um bloco de concreto que é feito de papel, mas ele te faz sentir que você está comprimido, o efeito aconteceu. Se ele é de papel, ou se ele é de concreto, ou se ele é de sei lá o quê, se o efeito aconteceu, o desenho surtiu efeito. Então, a Big Green foi duro, porque num determinado momento a empresa estava lá em crise, eles tinham uma crise de gestão terrível, era tudo centralizado, eu não vou entrar no específico, mas eles resolveram não fazer a área do educativo naquele galpão em especial, agradeceram muito e terminaram o contrato com a gente. Então, esse projeto também não foi executado, foi entre lockdowns. Então, teve um lockdown, a Clarissa teve lá a crise de Covid dela, a gente apresentou o projeto, veio outro lockdown, depois do lockdown eles falaram, agradeceram, falaram que iam ser mais conservadores com a empresa deles. Nesse meio tempo, a gente foi chamado pelo Marconi, que é um curador de Belo Horizonte, muito legal, e que recebeu a tarefa de fazer uma exposição no Mercado Central, da história do mercado. E aí ele chama a gente, e eu acho que tem um vídeo. Bem, depois eu tento rodar o vídeo, se for o caso, mas a ideia desse projeto é contar a história do mercado a partir da história da cidade e das pessoas que compõem aquela paisagem humana ali, interessantíssima, muito única do nosso mercado central. O lugar no estacionamento, né? No estacionamento já existe um projeto, acho que o Maculan que fez, eu não tenho certeza, mas ele estava envolvido, que usa bambu, é um projeto super legal, hoje ele começou como uma exposição, depois eu não sei em que pé que está. Mas no outro, na outra curva do estacionamento. A gente recebeu essa curva e a ideia que desencadeia o desenho do invólucro da exposição é usar a caixa de fruta como parede. Esse elemento que transporta os bens e a riqueza do mercado como superfície para o suporte para as várias ambiências do mercado. Essa é uma exposição em torno de 200 e poucos metros quadrados, e ela tem ali vários temas. O Marconi contou para a gente que coisas ele queria contar na exposição, e a gente espacializou, traduziu para um espaço cênico. Então, aí é um primeiro estudo mostrando a relação dessas caixas empilhadas que compõem o invólucro da exposição com o mercado propriamente dito. Algumas das caixas foram substituídas por caixas de cor. É claro que a gente começa a desenhar com esse elemento modular, e para criar ali alguma variabilidade, ela também reflete o que está acontecendo no interior do espaço.
Então, essa foi a apresentação que a gente fez, né? Isso foi apresentado primeiro para o Marconi, ele gostou, depois foi apresentado para a diretoria do mercado, eles gostaram, e aí veio o lockdown e não aconteceu. Tinha um problema gravíssimo, vocês vão ver que alguns problemas de biossegurança que a gente não tinha noção na época. Então, a primeira espacialidade é uma linha do tempo, né? Ela conta ali a escolha da área para o mercado. Esse não é o primeiro mercado de bens de Belo Horizonte, o mercado muda para lá. Tem toda uma história fascinante que merece ser contada e transformada em espaço. Então, no lado esquerdo, a gente tem uma linha do tempo, no lado direito, a gente tem algumas imagens de vídeo e algumas imagens em backlight, né, com luz por trás. Então, essa espacialidade que alterna caixa, alterna alguns produtos, né, ali as paredes que dividem os espaços são feitas com aquele tecido de nylon que é comum nas sacolas do mercado. E esse é o ambiente de poesias a respeito de comida, e a gente criou esse lounge, né, esse lugar onde você tem xícaras. Aquela xícara laqueada, normal, que a gente vê com muita frequência no mercado, com um alto-falante plugado por baixo dela. Então, você pega o café, a xícara de café, e ouve uma história. Então, é um sistema simples, né, com as xícaras presas com fio, e poemas, esses poemas que o Marconi ia curar, bordados em pano de prato. Então, um suporte para pano de prato. Na sala do fundo, algumas obras de artistas contemporâneos que lidam com alimento como assunto para sua arte. Então, o Marconi passou uma lista, como curador, passou uma lista de artistas que ele pretendia convidar, e a gente já mais ou menos organizou o espaço, baseado numa pesquisa da obra de cada um dos artistas. Aí a gente tem uma série de ambiências também temáticas. Essa é sobre o armazém. O armazém é o arquétipo, né, do lugar, onde você tem uma série de objetos diferentes, que são organizados de uma forma normalmente empilhada, né, cheia de objetos, é um espaço cheio, e a gente vai e cria esse armazém cenográfico, com balanças e com material, a história do material gráfico de produtos que a gente encontra no mercado. Em cima a gente tem, por exemplo, etiquetas de pinga, tem esse ladrilho hidráulico, que é uma coisa muito comum nos armazéns de Belo Horizonte. Então, tem toda uma conformação do espaço, onde a gente traz imagens que estão conectadas à experiência do comércio de Belo Horizonte. Depois, a gente cria a sala da profusão. Então, o mercado é um lugar de muito. Quando você vê uma cesta de apitos, uma cesta de azeitonas, de frutas. Então, a gente traz várias texturas do muito que compõem a experiência do mercado. Não existe um mercado com pouca coisa. A gente vai encontrar pouca coisa em lugares caros e gentrificados. No mercado, o que você quer ver é excesso. E é o que você encontra lá, de várias maneiras. Muitas vezes cenograficamente produzidos pelo próprio vendedor, pelo próprio comerciante. Então, a gente traz essa parede cheia de baldes, essas imagens de muitas coisas, em vários cestos, né? Isso é um cesto de vime que a gente encontra lá no próprio mercado. E depois a gente tem o ambiente dos depoimentos e das pessoas. Então, a gente usou bacias empilhadas, e aí a gente tem nessas bacias de metal um alto-falante, você chega perto, alguém te conta uma história, e nessas bacias empilhadas a gente tem tablets com depoimentos visuais e fotos de pessoas que compõem a vida do mercado, pessoas que são conhecidas no mercado. Então, a história é trazer os objetos do lugar
transformá-los eles em matéria-prima para o design, o desenho de plataformas de interação e de imersão. Então, a gente não sabe qual é o destino dessa exposição, o negócio ficou em suspenso, não entraram mais em contato com a gente, nem sei se eu podia estar mostrando agora é tarde demais, né? Mas já se passaram 2 anos, então, de quando a gente entregou esse projeto. Esse já é o escritório novo. Meu escritório com o Diogo está ali. Nós temos um escritório lindo ali na Cristóvão Colombo com Inconfidentes, a Droa. Inclusive, já vou fazer propaganda, dia 3 e 5 tem curso de inteligência artificial lá, se inscrevam, vai ser legal, prático, sem muitas. A gente vai discutir sobre essa ferramenta, mas a gente vai trabalhar a criação de prompts e discutir as diferenças entre cada uma das inteligências artificiais. Então, dia 3 e 5 à noite. Mas o primeiro projeto que a gente recebeu, a primeira incumbência, foi criar um corredor de acesso para o Modernos e Eternos, lá no Colégio Arnaldo. Eu não sou muito desses eventos, tem Casa Cor, Modernos e Eternos, Morar Mais, tem vários. Eles são um excelente negócio para quem promove o evento. Então, normalmente o arquiteto paga para ter seu espaço, o fornecedor paga para ter seu espaço, o evento faz uma propaganda, promove, mas para um escritório de cenografia, esse tipo de promoção surte pouco efeito. Então, a gente normalmente agradece muito o convite e recusa. Na época da WN, a gente fez isso algumas vezes e sempre explica, não é nosso público e os nossos fornecedores normalmente não têm, são fornecedores pequenos e eles não têm nem interesse nem a grana para pagar, para participar desses eventos. Então, isso é recorrente, mas nesse caso, no Modernos e Eternos, eles pegaram a gente. Porque o lugar era o Colégio Arnaldo, que é uma construção eclética, lindíssima. E, eu gosto de arquitetura antiga, mas o que me pegou mesmo foi o laboratório. A organizadora do evento levou a gente para os laboratórios, para o Museu de História Natural, e tinha um monte de microscópio, experimentos do final do século XIX, começo do século XX, que estavam ali jogados no chão. E aí me pegou. A gente aceitou fazer o projeto, mesmo sabendo que a gente teria dificuldade de conseguir fornecedores para fazer a história. E aí, eu e o Diogo, a gente inventou uma história, uma ficção, de um futuro onde a gente não sabe se é o futuro ou o passado, mas onde a espécie humana viveria com um conhecimento profundo da natureza. Então, a gente imaginou essa estufa biofílica com espécies de planta misturadas com uma planta sintética que a gente imprimia na impressora 3D e alguns instrumentos que a gente ia pegar emprestado do Colégio Arnaldo. Então, uns microscópios lindíssimos e tal. Tinha um cérebro, um pedaço de acrílico, e aqueles coisas no formol, e a gente podia pegar aquilo e pôr para o público assistir, para o público ver. Então, a gente construiu esse espaço, uma estufa de plástico, esse piso é o piso de ladrilho lá do colégio, que é lindíssimo, e como a gente já estava antecipando que ia ter grana mesmo, a gente fez o mobiliário todo utilizando de tijolo, mangueira e uns materiais bem rústicos que a gente conseguia providenciar. Então, essa imagem, né, são mangueirinhas elétricas, a flor impressa em 3D, a gente imprimiu nas nossas máquinas no escritório. E é um corredor, né? Eles, na verdade, chamaram a gente não pagou pelo espaço porque era um problemão. Era um corredor de acesso, um longo espaço, muito estreito, tal, cheio de porta. E então isso. Aí também a escada.
Então, a história, a gente chamou um paisagista, a história era usar plantas que fossem medicinais, alimentícias ou aromáticas. Ou seja, tratar a paisagem não como uma coisa que você vê, um monte de, sei lá, coqueiro exótico, mas como alguma coisa que, na medida em que você entende para que ela serve, ou você tem um entendimento sobre a biologia, ela ganha você tem uma outra relação com esse mundo, desse mundo vegetal. Então, essa é a história. Infelizmente, a gente não conseguiu os fornecedores, a gente já avisou, né, mas precisava de um marceneiro. O nosso marceneiro de cenografia que faria isso com a mão amarrada não via interesse, não queria pagar, não via sentido em pagar para fazer a promoção. Então, a gente ficou ali no entrave até a hora que nós falamos, a gente não tem e não vai pagar para fazer essa propaganda. Nosso escritório é fofo, é inteligente, mas não é rico. Então, ficou aí o projeto, também não foi executado. Esse foi executado. É um Cineop, esse é pela WN, curiosamente, ele é um Cineop que aconteceu inteiramente em Belo Horizonte, durante o lockdown. Então, a gente foi chamado para fazer uma cenografia de evento para uma plateia vazia. E aí tem toda uma... A gente faz Cineop, Cine BH e Cine Tiradentes há uma década, mais ou menos. Nós temos uma longa relação com a Universo, e normalmente Tiradentes é o maior, tem um grande balcão que a gente produz. Cineop usa da arquitetura já existente em Ouro Preto, a gente só faz um cinema na praça. O BH normalmente pega vários prédios, é uma metrópole, então a gente subdivide ali em vários ambientes. Nesse caso, Cineop aconteceu virtual e a gente teve que criar esse palco para um público vazio. Estou fora do quadrado aqui, porque tem um bocado de luz aqui. Então, a gente faz esses palcos com uma certa frequência. Nesse caso, tinha o designer gráfico bem antes da cenografia, e ele tinha essa linguagem com faixas, e eu transformei num tridimensional. Eu tridimensionalizei o design gráfico. Muitas vezes é o que o cenógrafo faz. Você recebe alguma peça de identidade, isso te inspira a produzir uma especialidade. Então, foi construído um palco para um teatro ali no Sesc Palácio, um teatro que ficou vazio. Então, tinha todo esse desenho de espacialidades para Instagram, para mídia social, para espetáculos que não iam ter público. Curiosamente, o público desse espetáculo que foi divulgado nas mídias sociais foi maior do que o público típico do espetáculo quando ele aconteceu presencialmente. E isso diz respeito, pelo que eu ouvi das palestras aqui na PUC. Hoje tem um auditório até cheio, eu agradeço demais a presença de vocês, mas o que eu ouvi é que, na medida em que existe a opção do virtual, muitas pessoas abdicam do presencial. Então, é mais fácil, mais conveniente estar em casa, você está lá tomando banho, brincando com o gato e tal, de vez em quando você dá uma atenção ali no que o apresentador está falando. Então, nesse caso, isso também acontece, foi um espetáculo de abertura que tinha um público maior do que o presencial. Eu ainda não sei, eu não vou aplicar um julgamento de valor, eu ainda não sei. Tem muitas questões dessa época de mudança, desse pós-apocalíptico que a gente vive, e que ainda não estão resolvidas. A gente está cheio de ponta solta nesse momento da história. O que eu acho é que o presencial demanda engajamento. Se você está lá, não tem como fingir. Você não vai pôr uma caixa na cabeça e fingir que a sua câmera está desligada. Você não tem a opção de não estar. Essa presença que o seu corpo te obriga a ter, ela muda o jogo. Ela é diferente do jogo da distração à distância. Eu acho que o virtual, fazer um palco para um público enorme que não está ali, é uma coisa interessante, mas eu acho que, na medida em que as pessoas estão ausentes do lugar,
elas estão, de fato, ausentes. Elas não estão ali, elas não estão nem ali. Então, para nós que desenhamos espaço para o corpo, isso ainda é assunto para a gente pensar e discutir para além dessa apresentação. Mas comecei a fazer palcos para pessoas que não estão presentes. Essa é a Mostra Tiradentes, é um dos maiores projetos da WN, né, anual, todo ano a gente faz. E essa aí tem uma história trágica. Realmente é uma apresentação do Apocalipse. Não é para ser pessimista, não. Essas coisas todas foram entremeadas de visitas à cachoeira. A maior parte desse projeto foi pago. E, de alguma maneira, o mundo continuou funcionando precariamente, mas foi um período de enorme transformação para mim. Abri um novo escritório e aprendi um monte de coisas. Então, acho que, de uma certa maneira, todas essas dificuldades de época foram enfrentadas com coragem e de forma positiva. Mas essa tenda, a gente fez um anteprojeto, ele foi aprovado, a gente produziu as dezenas de pranchas de executivo, o executivo foi entregue para a montadora separou o material, pôs os caminhões, levou os caminhões para Tiradentes, montadora de Belo Horizonte, começou a montar a tenda, e aí deu lockdown em Tiradentes, a tenda estava 60% construída, e aí parou tudo. A Universo ficou com medo, corretamente, de ser acusada de estar criando uma situação de contágio para as pessoas, e aí eles desistiram e continuaram com o evento virtualmente. Então, essa é uma tenda diferente dos anos anteriores. Quem já foi em Tiradentes sabe que o formato vai ali se repetindo, a gente adequa, muda a fachada, muda alguma coisa, mas tem uma mudança de época. O lugar onde a tenda acontece vem sendo tomada por feirantes. Então, tem uma feira que está crescendo e comendo a área do estacionamento, e cada vez a tenda vai ficando menor. Então, é uma disputa que não nos diz respeito, mas cada vez a gente tem que adaptar ali, desviar dos feirantes. E aí, o que eu acho é que Tiradentes tem essa ambivalência mesmo, ela depende dos eventos. É uma cidade falsa, assim, uma grande parte dela foi constituída depois da década de 70, teve uma grande injeção de dinheiro, injeção política pela Rede Globo, e Tiradentes é a cidade histórica genérica, é a cidade que aparece bem na TV. Então, ela tem essa relação ambivalente com o turismo, e se você pergunta para as pessoas a respeito dos turistas, ninguém lá gosta de turista, ou pelo menos eles rosnam para turismo, né? Então, é uma relação ambivalente, isso se manifesta em tudo ali. Mas eles têm eles têm um cronograma, né? Eles têm uma agenda lotada de eventos, entre eles o Festival de Cinema. Então, o festival tem a gente usa extensivamente cor, e a gente integra o design gráfico, né? Quem faz é o Léo Gomes, com o design, com a arquitetura. Então, ele levanta a bola e a gente inventa a espacialidade. Então, nesse caso, tinha essas ripinhas, e a gente, eu estou pegando aquela linguagem e tridimensionalizando para o piso, para o mobiliário, para os elementos aéreos e para o espaço expositivo. E é um prédio que tem que funcionar, é uma situação muito curiosa, porque todo ano a gente vai para um estacionamento vazio, vê aquele prédio construir, a gente nunca vê ele sendo demolido, a desmontagem é muito deprê, e a gente não fica na desmontagem. E aí, no ano seguinte, você chega, o estacionamento está vazio de novo, você constrói o mesmo prédio de novo, e tem 10 anos que a gente faz isso. Então, você vê que tem essa linguagem toda dinâmica e tal. É uma das tendas que eu acho que seria uma das mais bonitas. Pelo menos a gente estava otimista com a construção desse espaço.
Então, você vê que tem um funcionamento, é arquitetura, então tem um café que funciona, tem uma lojinha que funciona, tem um bar, um palco de show e um cinema para 600 pessoas. Isso tudo construído numa tenda, em várias tendas, né? São tendas que são conectadas umas às outras. Então, aí a vista desse cine-tenda. Por último, esse é o último, acho que é o último projeto não construído, o Museu do Automóvel. A gente foi chamado em 2021, não sei, o tempo é confuso durante a pandemia, mas foi 2021 para fazer esse museu, Campos do Jordão, por uma fundação da Lia Maria Guiar, que é a neta filha do fundador do Bradesco, uma senhora que faz um trabalho beneficente, tem uma fundação que faz uma série de coisas lá na cidade, e ela tinha 256 carros, a senhora. Acho que ela já tem mais do que isso. É uma história longa, eu não vou entrar em detalhes por que uma senhora que tem uma fundação beneficente tem tanto carro assim, mas uma parte da coleção vem de um senhor que chama Og, que provavelmente você já viu esse cara. Porque as fotos históricas do Brasil, muitas vezes tem ele, tem o Papa, por exemplo. Tem um cara dirigindo o Mercedes, onde o Papa está. É o Og que está dirigindo o carro dele. Ele é um dos grandes colecionadores de automóvel. Existe uma subcultura de coleção de carro no Brasil que eu nem imaginava. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem alguns colecionadores que têm centenas de carros. E é um grupo que se relaciona, eles se conhecem, e é muito impressionante nesse caso. Eu acho que, eu não lembro a quantidade de carros, mas são mais de 100 carros na exposição. Então, esse prédio foi construído para abrigar o museu. O curador, na época, falou: vocês não podem criar um museu sem ter um arquiteto, um cenógrafo. E aí, a fundação nos chamou para fazer a exposição. Foi um desenrolar muito, muito custoso, porque a nossa prioridade, claro que os carros são muito importantes, mas a gente entende que os objetos são plataforma para educar, para ensinar, para contar uma história. Então, quando eu pego um computador, um celular, um projetor, uma mesa, um prédio, eu tenho inúmeras coisas que eu posso ensinar, ou discutir, ou refletir a partir daquele objeto. Vocês já estão aprendendo isso, a maior parte das pessoas aqui que tem história da arquitetura, teoria crítica, sabe que você está falando de concreto, tijolo, mas você está falando de desejo, você está falando de um certo conhecimento de época, de uma visão de mundo, de uma certa estética, uma maneira de sentir, se manifesta naquele objeto. E cabe a gente tem essa possibilidade de contar inúmeras coisas. Então, um objeto desencadeia o conhecimento de física, de química, de robótica, de teologia, muitas vezes. Então, os objetos contam histórias. Nesse caso, isso para a gente, e para uma pessoa que está criando uma exposição, isso é muito forte. Para os donos do carro, o prédio era um estacionamento onde eles conseguiriam pôr o máximo de carros possível. Então, a gente teve que começar essa negociação muito difícil, de falar, de vez em quando, não é mais um carro, é um auditório. De vez em quando não é mais um carro, é um educativo. Ou, quem sabe, a gente para de pôr carro e põe uma projeção aqui, ou alguma coisa que vai desencadear a curiosidade de quem não é especialista em automóvel. Foi um embate, a gente produziu centenas de imagens e, num determinado momento, a gente chegou no impasse, eles agradeceram muito, chamaram um publicitário, tem uma empresa de publicidade que está fazendo lá, e o museu, e a gente recebeu pela fase criativa do projeto e entregou o projeto. Mas aí está o desenvolvimento da planta, então os carros colocados, a gente tem
no canto, eu não sei se tem um apontador, tem, ótimo. Então, a entrada por aqui, a gente tem aqui alguns módulos de educativo, o café, lembrando que esse prédio não foi projetado pelo nosso escritório, ele foi projetado pelo escritório paulista, e a prioridade do escritório foi criar realmente um galpão que abrigasse uma grande quantidade de carros. Então, tem determinadas coisas que estavam na arquitetura e que complicavam o nosso trabalho. Mas isso são coisas da carpintaria do projeto. Então, você entra, tem um banheiro e esse eixo de circulação que é público. Depois a gente foi descobrir que o ingresso era comprado lá fora, né? Então a pessoa que já entrou aqui, ela já podia circular por todo o edifício. Mas nessa parte tem um simulador de automóvel, um espaço institucional relacionado à escola de restauro de automóveis, e aí você tem uma distribuição, isso foi solicitado por eles, cronológica dos carros. Então você vai andando por aqui e vai vendo as décadas. Nesse miolo aqui, são os carros de design notável, então Ferrari, Lamborghini, carros de muitos milhões de dinheiros e que são carros de design notável. E aí você sobe para o outro andar, tem esse mezanino, e aí você continua com as décadas, e tem alguns ambientes temáticos, aqui são os carros de corrida, aqui é do Fusca, aqui é um ambiente institucional, então, no começo tinha um auditório, aqui discutido para remover para pôr mais carro. E lá embaixo, na saída, uma lojinha. Então, deixa eu mostrar as imagens. Então, a nossa apresentação, como é uma série de imagens, a gente foi super organizado, né? Então, cada área tem as imagens associadas. Então, por exemplo, aqui são os ícones do design. Então, tem essa instalação com um monte de lâmpadas. A ideia é criar uma sensação de movimento usando luz. Então, essas luzes vão acendendo numa sequência e isso produz ali uma certa sensação de movimentação. O galpão tinha muita luz natural. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, que luz natural é ótimo, mas para você criar mágica, você tem que reduzir um pouco a ambiência e produzir focos de luz. É como se cada foco de luz servisse para direcionar um pouco a atenção do visitante. Então, a gente criou esses anteparos aqui em cima para segurar um pouco a luz natural mesmo, para preservar a pintura dos carros. Então, essa curva desse espaço, ela vai também criar a ambiência para a entrada. Depois a gente mudou isso, eles falaram que estava muito colorido. A gente teve muitas vezes que eu vi isso está muito colorido, e a gente, está muito colorido mesmo, mas eles estavam entendendo de outra maneira. Então, aqui os ambientes imersivos, né, contando a história do automóvel, alguns textos institucionais, aí o ambiente, a gente usou essas peças de madeira mesmo, arredondadas, né, dando uma linguagem um pouco orgânica para o negócio. Se eu estiver passando do horário, vocês me falam, hein? Como é que está o horário, Sérgio? Tá ok? Não, obrigado. Então, tem aqui um simulador de automóvel, alguns games, sempre usando a luz para criar um pouco de movimento. O ambiente de restauro, tinha uma Ferrari que sofreu um acidente, e aí uma outra Ferrari restaurada, e a gente usou esse elemento aéreo para conduzir o caminhar, o bar, com um Zeppelin, um tratorzinho de época, e uns carros de fibra de vidro, pendurados como se fosse uma casca de cigarro. E já tinham esses elementos aéreos que eles não gostaram, mas a ideia era produzir alguma coisa luminosa que tivesse a ver com a velocidade mesmo. E aí os vários carros, era um modelo 3D pesado, quem modela sabe que carro em 3D só não é pior do que árvore. E aí é uma linha do tempo contando, sempre com os elementos históricos, o material visual relacionado àquela década. Então, ao nosso ver, o carro é um pretexto para contar a respeito da história do Brasil.
e determinados avanços tecnológicos do mundo. Então, vocês veem que muitas vezes aparece uma imagem de cinema, alguma coisa relacionada à corrida ou a uma determinada década. Esse ambiente mudou bastante. Eu acho que tem mais para frente uma outra imagem. Então, sempre imagens de época associadas a um texto descrevendo o que aconteceu com o automóvel. Tem 20 minutos? Acho que vou terminar antes. Obrigado. E aí os ambientes institucionais, né? Então, o museu tem isso, né? Ele vai falar não só do carro, mas de quem é essa instituição que é uma senhora que tem 250 carros. A lojinha também segue a mesma estética. Isso aqui já é mais para frente, então tem um ambiente mostrando os Ford T, né, e o Fordismo. O Fordismo é um modo de pensar, uma filosofia que otimiza os processos de produção, mas também muitas vezes desumaniza quem está produzindo. Então, existe essa ambivalência no sistema industrial, né, no capitalismo industrial, onde se aumenta a eficiência a custo da alma das pessoas. Então, é claro que a gente não ia entrar nesse drama, mas contar um pouco de quem foi o Ford, quais eram as ideias que fizeram com que ele virasse uma das maiores indústrias automobilísticas do século XX. Aí tem uma mudança de material, então eles pedem para ser um pouco mais austeros, a gente traz madeira como material e vai calibrando na tentativa de satisfazer um cliente que tinha valores ou que enxergava o museu de uma maneira um pouco diferente da nossa. Então, o ambiente da corrida muda, a gente inclina os carros e vai desenvolvendo o design até a hora que já não deu mais. Então, a criação dos ambientes, né? Cada um deles tem um desenho, a gente traz a curva como um elemento que está presente na maior parte dos capôs, né? Na aerodinâmica dos carros, e também no desenho das ambientes. Então, aí o túnel de corrida, sempre com esse perfil de madeira e luz. Então, aí o ambiente do Fusca, de novo, a curva e a casca do túnel de corrida como fundo anteparo para conteúdo. Acho que, por último, esse é um que já é na DROA, né, no nosso escritório novo. Esse aconteceu, é um dos projetos que foi realizado, ele já é no final da pandemia, então existia esse temor de contaminação, eles eram muito conservadores com a quantidade de público que podia entrar na Casa Fiat, e tem umas especificidades, é uma exposição sobre o processo de restauro. Então, a ideia é que são 3 santos do Aleijadinho, né, do artista barroco, escultor e arquiteto barroco mineiro, e essas peças estavam em mau estado de conservação e a Casa Fiat estava pagando o restauro e queria que o restauro fosse o objeto da exposição. E a outra solicitação é que isso fosse de alguma maneira visível para quem estivesse da rua, porque eles não sabiam se ia ser possível fazer uma exposição presencial ou não. Então, eles queriam ficar independentes dessa situação. Então, a gente cria esses ambientes, esses lugares, com uma mesa, onde a obra ficava, um pedestal onde a obra ficava, e o restaurador fazia o seu trabalho, sendo visto através do vidro. Só que tinham várias coisas acontecendo. A primeira é que a obra, à noite, tinha que ir para o estoque, por uma questão de segurança. O vidro não é uma proteção para uma obra tão cara. Então, eles tinham que guardar a obra. E durante o dia o vidro é reflexivo, você não enxergava o que estava acontecendo lá dentro. Ou seja, o momento
de maior destaque da obra é quando ela estava ausente da exposição. E aí a gente começou um mantra de que a gente tinha que substituir a obra por alguma outra coisa. E, no caso, essa outra coisa era uma projeção. Então, a gente cria essas salinhas, né, com uma tela, com uma cortina, um projetor escondido, para que durante a noite a obra continuasse sendo visível, ou o fantasma da obra. Aqui eu não sei se vai... foi difícil representar isso com as ferramentas de 3D, mas aí já tem um desenho dessas salinhas sendo vistas de fora. Tem um design gráfico específico, mostrando o detalhe de onde está sendo restaurado. E a gente usa o dourado, que é muito recorrente no barroco, o dourado, vermelho, cores da paleta do barroco, para criar espacialidade. Então, tem essa bancada, o Diogo traz uma ideia de trazer um ornamento para as laterais do pedestal, e a gente bola lá um sistema de ornamento, porque isso é uma coisa que é muito forte no barroco, e isso ajuda a desenhar esse pedestal luminoso onde a obra fica. Então, aí a telinha redonda, a gente usa o arredondado barroco e usa esses totens de suporte como um suporte também para informação complementar à obra. Então, por que essa obra é importante? Às vezes é uma obra pequenininha, essas não são esculturas grandes. De onde ela vem? Quando ela foi feita? No que ela se distingue do restante do barroco? Qual é qual é a ideia que produz essa arquitetura e esses objetos? Então, isso tudo está ali cercando o objeto para ampliar ou amplificar o entendimento ou o contato com a obra. Então, aí várias imagens, aí a restauradora, no seu trabalho, como auxiliar, o totem, e essa cortina abre e fecha o piso dourado, para a importância devida ao objeto. Tinha um vídeo aqui, mas eu acho que o vídeo nem apareceu, que mostra, está aqui, mas eu acho que a gente não consegue rodar o vídeo, mas no canto direito, é a obra sendo vista, a câmera gira ao redor dela. Então, você está parado na vitrine e tem uma câmera girando como se o objeto estivesse rodando ali dentro o fantasma do objeto estivesse rodando dentro da salinha. Então, esses são os trabalhos. Você pode ver que não foi um período estático, foi um período 2019 a 2022, foi um período intenso de produção, a gente não parou, apesar de todas as dificuldades, e um período de grande transformação para a gente também. Então, o que a efemeridade nos ensina é que o tempo é um rio, as coisas vão acontecendo, nada é estático. A ideia de que um edifício vai permanecer e que a gente que está aqui vai continuar sendo do mesmo jeito, ela é uma ilusão. A verdade e a arquitetura efêmera ensina para a gente, que, acho que eu vou devagar aqui um pouco, mas que a vida é feita desses momentos memoráveis, intensos, e a nossa vida, ela prossegue marcações. Então, esse é o período do apocalipse. A gente agora vive numa realidade pós-apocalíptica, muito transformada, cheia de pontas soltas, cheia de oportunidades de criatividade, e o tempo continua movendo rápido, o relógio roda rápido, e é legal quando a gente pode, de alguma maneira, correr atrás com a arquitetura. Então é isso, gente. Esses são os projetos que eu tenho para apresentar hoje. Bom, nós
Nós vamos abrir agora para algumas perguntas. No auditório, alguém teria alguma pergunta? Oi, gente, pergunta, porque para mim é a parte mais interessante da apresentação. E eu adoro perguntas que eu não faço a menor ideia de como responder. Então, eu costumo brincar, e só um minutinho, Sérgio, que eu estou nessa errada não é porque eu gosto de ensinar, não, é porque eu adoro aprender. Então, eu acho que provavelmente os professores que estão aqui compartilham um pouco disso. Não é o oneroso salário, não não é nenhuma coisa de elegante ou de orgulho relacionado ao ensino, mas é porque é a hora que a gente tem, acho, de aprender uma coisa nova. Alguém te dá uma rasteira na sala de aula, quem sabe? Ei, Paulo, obrigado aí pela palestra, muito bom, né? Muito legal. E eu não tenho muito uma pergunta, não. Na verdade, eu estava falando aqui, eu quero continuar ouvindo história. E nessa, assim, o que eu acho que como você terminou, né, a palestra, como você termina, assim, é justamente aquilo que eu, né, que é justamente se você não teria como compartilhar com a gente rapidamente, qual foi o maior aperto que você passou, né? Porque fica muito evidente, né? Cada exposição é uma experiência e que eu acho que mais do que como você se inspirou, eu acho que para todo mundo aqui que é interessante, quem tem interesse por arquitetura efêmera, qual foi a enrascada memorável que você tem para compartilhar com a gente e qual foi a solução? Nossa, de forma geral, as crises são nas passarelas. Quanto mais comprimido o tempo, mais estressante é a história. A passarela, quando a dinâmica dos 10, 15 minutos, é uma loucura. Teve um Minas Trend que a gente fez, que o tema era Riviera Francesa. Tema coisa executivo lá da FIM. Não tem nem muito mais o que dizer a respeito, mas tá bom, recebemos um tema, vamos fazer o cenário da Riviera. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu juntei minha BIC, a grana da BIC. Na época não tinha os intercâmbios que tem aqui na PUC, hoje é muito mais elegante, sofisticado, legal. Na minha época não tinha. Então você juntava a grana, comprava uma mochila, uma bota boa e saía pela Europa. Então a minha experiência com a Riviera, desci do trem, estava chovendo balde já. E foi muito traumático. Eu saí da Riviera Francesa, pinto molhado. Então, a minha experiência na Riviera Francesa é chuva. Então, eu vou fazer uma passarela de chuva. Aí, as coisas vão associando, né? No dia, eu fui no Shopping Popular e tinha um negócio com uns fios de nylon com uma luz embaixo. Eu achei, nossa, parece água, não sei. E aí eu resolvi fazer a passarela com fio de nylon. Foram, acho que, 200 quilômetros ou mais de nylon de pendurado. Aí a gente construiu um protótipo, era um engradado de cerveja que eu tinha lá no escritório, não sei porquê, nem bebo. Mas aí a gente amarrou e fez o engradado, amarramos lá e ficou lindo. Você põe uma lanterna por baixo, e aquilo acendia o nylon, parecia água mesmo. Você move a lanterna, parece que está chovendo. E fiquei super orgulhoso com o negócio. Aí a gente chegou lá na época, trouxe um caminhão de bolinho de nylon e começou a prender lá no alto do teto. Só que a altura e o fio do nylon não funcionavam bem. Isso, não sei se o Hugo está aqui, ele deve estar lá montando. As coisas que estão erradas, as coisas que dão certo, normalmente você conta vantagem. Pô, eu planejei. Mas as coisas que dão errado, elas acontecem naquilo que você não imagina. Por exemplo, o nylon enrolou e aí ele começou a embaralhar. Então, a passarela começou a parecer igual meu cabelo, assim, aquele negócio todo embaralhado.
E aí não tinha como fazer, foi embaralhando o negócio, e aí um cara inventou um pente de 1 metro e pouco, e na véspera do negócio penteou a passarela toda, e aí, a gente foi para o desfile. Só que o Ronaldo, o Ronaldo Fraga, que era diretor de desfile, a gente falou, ó, cuidado, porque esses nylons, eles embolam. Então, na hora que você estiver escolhendo as roupas e tal, pensa nisso. E aí pensou, ele arrumou um turbante gigantesco com brincos enormes, e as modelos passavam no meio do nylon, e a gente apertado ali olhando, e umas 2 a 3 vezes as modelos embolaram, mas elas são especialistas em desembolar de tudo quanto é situação, e o desfile não teve grandes transtornos, mas foi um bem estressante. Outro foi a piscina de bolinha. Hoje, a gente já vê piscinas de bolinhas grandes, mas a gente fez uma de 30 metros, com aquelas bolinhas plásticas. O tema do desfile era Festa no Céu. E aí, o Ronaldo pediu para a gente criar uma passarela onde as modelos estivessem voando nas nuvens. Esse foi o briefing. Faça um espaço onde as modelos estão voando, como se estivessem voando. Então, a gente criou essa passarela que era uma tela metálica, um quadro de metalon, e encheu de bolinha branca embaixo. Então, elas andavam por cima daquilo. E aí a gente explicou para ele, olha, é o seguinte, a tela cede, é um quadrado, 1,5 por 1,5, mas se você pular, cede. Então, cuidado com o sapato que você vai dar para o modelo. Ele arrumou, chama Anabel, aquele com salto fininho. Então, os modelos iam andando assim, ó. E aí tem várias fotos, e aí é terrível, porque o desequilíbrio e insegurança manifesta na foto. O objetivo da passarela é a foto. E elas morrendo de pânico de cair. E foi outra que a gente passou o desfile inteiro olhando, assim, morrendo de medo. Então, acontece, passarela imperdoável. Errou, dançou, não tem segunda chance, não tem 1 minuto depois. E todas elas, tem muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido, e elas todas são muito tensas. E é a gominha, é o comprimento do fio, é o parafuso, é o arame, é ali que vai dar o problema. A gente se prepara, cria protótipo, adianta, e quanto mais protótipos você cria, maior a chance de não dar errado. Mas um mundo de fazer na hora. Não sei. Essa deve me passar na hora, mas com certeza tem outras. Olá. Oi. Muito obrigada também pela palestra, foi muito boa, muito inspiradora, principalmente assim, para quem gosta muito da área. Eu tenho 2 perguntas que são mais curiosidades, talvez. A primeira delas é porque eu acho que, assim, quando se trata da arquitetura efêmera, principalmente, são áreas muito distintas, né? Você mostrou uma diversidade de projetos e cada um tem uma área específica. Começou falando com uma obra italiana, depois vai até para carro. Então, tipo assim, quanto tempo antes do projeto ser executado ou não, né? Tantos foram cancelados, o cliente chega para você e te pede um projeto. Tipo, quanto tempo você tem para poder realmente preparar toda essa ideia? E a segunda é um pouco relacionada com essa também, que é sobre o processo criativo, né, de tudo isso. Tipo, até que ponto você pode... Porque você vai ter, tipo, sei lá, uma tela em branco para poder fazer a ideia, tirar uma frase que você falou, né, tirar, tipo assim, a ideia e transformar em uma visualização 3D para o cliente. E você deu até exemplo de cliente que falou, tá colorido demais, não tá. Mas até que ponto, né? Tipo, como funciona esse processo? Até que ponto o cliente decide o que ele quer? Até que ponto a gente tem liberdade de escolher? Nos 2 casos é muito variável. Então, já teve exposições que a gente produziu, desde a ideia, o desenho, montagem, tudo em menos de 2 meses. Tem outras que demoraram muito. Beleza em Movimento da Fiat, por exemplo, foi um parto de quase 1 ano.
Não por conta da gente, mas é porque o cliente tinha que clarificar melhor o que eles esperavam. Então, é muito, muito variável, mas, de forma geral, é muito mais acelerado que a arquitetura. Então, para um escritório de cenografia se sustentar, é comum mais de um projeto por vez. O que joga um estresse forte nos designers, né? Os caras que estão envolvidos na criação. Sobre a autonomia, ela é muito variável. Então, por exemplo, muitas passarelas do Ronaldo Fraga, ele falava, eu quero X. Então, cabia a gente a dar materialidade para X. Em outras, a pessoa não sabe o que é. O evento tem um título. Os Minas Trend Preview, por exemplo, na época era Preview, agora é só Minas Trend, tem um tema. O tema é oxigênio. O tema é, sei lá, Riviera Francesa, ou é uma noite na praia. E aí você vai ter que desenvolver uma série de espaços, instalações que muitas vezes são funcionais, mas às vezes é só uma ambiência, um lounge. O lounge é o nome que você dá para um lugar muito só para ficar, mas que de certa forma reforça a mensagem que está ali naquele evento. Então, isso é muito variável. O grau de autonomia e velocidade são variáveis, mas de forma geral é bem mais acelerado. O que me pega na cenografia é justamente a possibilidade de contar uma história. Então, quanto mais autonomia, mais divertido tal. Eu acho que a arquitetura e no design de forma geral, quando te pedem para contar uma historinha, agora conta a história, é muito mais divertido. Porque quando alguém fala, eu quero que você escreva isso, ou que você faça dessa maneira. Mas é bem variável. E o que eu acho é que, muitas vezes, a história não está bem clara, você vai clarificando à medida que desenrolar. Agora, eu gosto de cenografia, que eu conto histórias através, muitas vezes, é a oportunidade de contar uma história, e porque ela me força a aprender o tempo todo. Então, aparece um outro problema, você fica especialista no cinema da década de 60, depois especialista no Botticelli, depois especialista em robótica, depois você estuda biologia, e é um caso de imersão mesmo. Em alguns momentos você tem que stalkear, você tem que ver o estado da arte naquilo. É claro que você não vai aprofundar a ponto de virar uma pessoa que passou anos envolvido, apaixonado com o assunto. Mas é um contato apaixonado e intenso com um determinado tema. Isso é uma coisa que depois que você faz um tempo, a arquitetura do dia a dia, do feijão com arroz, busca neutralidade, fica bem transparente. Assim. Então, muito dessa arquitetura minimalista, por exemplo, bege, austera, elegante, eu nem vejo, eu passo através. E eu desejaria um mundo que tivesse espaço que conta história o tempo todo. Seja olhando para uma determinada cultura, para um certo modo de construir, para uma certa forma, para um certo momento da história, uma tecnologia. Essa profusão de histórias que compõe o emaranhado humano pode se manifestar no espaço aqui, né, nessa situação e muitas outras. Então, isso a arquitetura efêmera abre bastante latitude para acontecer. Ei, Paulo, eu queria te pedir para contar um pouco da história que ficou em aberto, né, que acho que você está construindo agora, que é a relação da natureza com o efêmero, assim, contar um pouco sobre isso. Bem, num certo momento, eu não sei se logo antes do Apocalipse, eu acho que um pouco antes do Apocalipse, mas no desenrolar, esses assuntos ligados à natureza começaram a chamar a atenção. Eu acho que para mim e para um monte de gente. Num determinado momento, eu estava lá no meio da pandemia conversando com o Diogo. Pô, Diogo, e aí? O que a gente vai fazer a respeito disso que a gente está vendo? O mundo vai se destruir. A gente está vivendo
doente nessa relação racional, estritamente racional com o ambiente vivo. A gente nem se distingue da natureza, mas com tudo que é vivo. Na nossa conversa, eu disse, vamos no escritório, tá bom, vamos. E isso virou é um assunto que nos apaixona, que a gente conhece um pouco, mas tem aprendido muito, e que a gente acredita que esse é um dos projetos para o nosso escritório, para a nossa vida e para a arquitetura como disciplina de agora, de muito tempo para trás, a gente tem um passivo enorme diante. Então, novas relações mais imaginativas com a natureza, baseadas em um entendimento mais completo, mais sofisticado do que a gente constrói. Isso não é uma nota de rodapé, um assunto secundário, ele é um assunto radical na nossa prática. Isso, para a gente, é evidente, a gente está tentando se direcionar com discurso, com prática, com aprendizagem, para isso. A arquitetura efêmera sempre é trampolim para experimentação. Não apenas para a DROA, mas para todos os arquitetos. O modernismo todo usa os pavilhões imobiliários, mas principalmente os pavilhões, como plataforma são espaços que têm essa temporalidade definida, como plataforma de experimentação. Então, a gente tem tentado já encontrar oportunidades, ainda não se manifestou, mas vai acontecer, de criar espaços efêmeros radicalmente biofílicos. Biofilia é a ideia de que a gente está feliz, saudável, cercado de outras espécies. Então, isso nunca fez tanto sentido. Então, sim, eu acho que as coisas, se a gente tem essa vontade de congregar as coisas. E, Paulo, acho que vou fazer mais uma. Acho que nessa ideia de abrir a caixa preta, né? Já perguntei qual a enrascada, né? Mas... Eu lembrei de mais umas 2 ou 3. Mas tem uma que, inclusive, envolve o Diogo e fibra de vidro. E essa aí é tipo um pesadelo. Pensei que você ia contar essa, na verdade. Mas da mesma forma que tem essas situações, a gente cria essa solução, é importante nessa experiência, posso que você deve ter alguns materiais que são muito caros para você. Aqueles materiais, por exemplo, eu posso dizer, na minha experiência, por exemplo, no lajear, a abraçadeira de plástico, para mim, era aquilo que resolveria tudo, entendeu? A Hellerman resolve qualquer problema do mundo. Tem aquecimento global, feito a Hellerman, entendeu? Então, você tem algum material, algum kit, assim, que você pensa, não, deu um problema, esse material resolve. Abraçadeira, sim. A fita Hellerman resolve qualquer coisa. Você pode segurar um prédio com uma quantidade adequada de abraçadeiras. A gente já, inclusive, fez experimentos de segurar coisas muito pesadas com a abraçadeira. Mas tem fitas adesivas, silver tape, adoro barra rosqueada para amarrar coisas. Então, um parafuso que você chega a 1,5 metro, você prende 2 coisas ali e pronto. Nunca mais precisa preocupar. Mas essas coisas leves e de baixo custo, elas brilham no olho. E tem toda essa pesquisa de ampliar a paleta do porcelanato, concreto e gypsum, sei lá, painel de gesso, para tudo que a indústria produz. Sei lá, lanterna de automóvel, abraçadeira, calhas de todo tipo, usadas de uma maneira para a qual elas não foram desenhadas. Pedro, por exemplo, tem uma coisa que ele sempre usou, e a gente usou no escritório, que é legal demais, que ao invés de comprar uma luminária caríssima, usar a calha e prender com clips ou com alguma abraçadeira a lâmpada fluorescente direto na calha. Uma vantagem que você tem ali um sistema flexível de fazer coisas erradas com a sua energia elétrica, e é um custo baixíssimo, e é um elemento super plástico. Foi uma coisa que eu vi a primeira vez na casa do Pedro e a gente adota isso, é legal. Ou seja, usar uma coisa industrial fora do seu lugar e de maneira criativa é uma coisa que eu adoro fazer. A gente chama de safari,
essa ida para caçar coisa errada, ninguém mais caça nada na savana, mas a ideia de buscar coisas no mundo selvagem, no mundo selvagem da indústria. Sim, braçadeira é tudo de bom. E temas coloridos são lindos. Valeu, Paulo. As coisas não precisam durar para sempre, elas precisam durar o tempo que é necessário durar. E às vezes você tem que preocupar como você vai reutilizar e tal, para não virar lixo, mas assim, o improviso, a gambiarra, o recurso técnico, são manifestações diretas da inteligência. Então, e a cenografia brinca com isso o tempo todo. Paulo, eu tenho mais uma pergunta aqui. Como é que é o dia a dia do seu escritório? Que é um escritório especializado em arquitetura efêmera. Quanto tempo aí no processo de pesquisa? Quanto tempo no processo de criação, de gestão e com a mão na massa também? E o que te dá prazer e o que não te dá prazer de trabalhar? Bem, hoje o meu escritório é uma delícia. Ele é num prédio velho, ali na Cristóvão Colombo, no meio da Copa das Árvores, tem uma varandona, e a gente configurou o escritório para ser meio uma oficina mecânica, meio um escritório de arquitetura, e tudo acontecendo numa mesa. E de vez em quando a gente ainda faz happy hour lá, está na hora da gente fazer outra. Estou vendo que várias pessoas estão assim, me sentindo já compelido a fazer a próxima. Mas a gente tem essa horizontalidade, tá aqui Diogo, Silvinha, a gente senta sempre na mesma mesa, frente a frente, e resolve as coisas de arquitetura e fofoca, e conta da vida sentimental uns dos outros. Está tudo ali misturado. Existe uma continuidade entre o trabalho e a vida. Se as duas coisas estão desconectadas, é algo errado, eu acho. A gente não trabalha apenas para ganhar dinheiro. A gente trabalha porque é o que a gente faz no mundo. Bem, essa é a DROA. Eu ainda tenho o projeto WN com a Clarissa. Na WN, a gente tinha uma divisão onde eu estava no departamento da manipulação, sedução, ludibriar, enganar com desenho. E ela contava a verdade. Então, isso aqui vai sair caro demais, esse desenho técnico, essa é a realidade, vai ser difícil de construir, vai ser fácil de construir. Então, a gente tinha essa separação mais nítida. Eu ainda faço muita coisa com a Clarissa, a WN é operacional, e são dinâmicas diferentes mesmo. E o que acontece é que um escritório legal, ele é meio igual a banda. Você claro que tem um guitarrista que toca baixo, toca bateria, mas você acaba assumindo ali um pouco uma certa persona na configuração. O que leva, talvez, a uma resposta a uma pergunta que você não fez, é que é inconcebível para mim trabalhar sozinho em arquitetura. O trabalho criativo é um trabalho dialógico. Você está conversando, primeiro com as pessoas dentro do seu escritório, depois com o seu cliente, depois com um público imaginário, que está à distância lá assistindo a câmera, ou à distância, mas esse público imaginário. Então, diálogo, é conversa. No seu dia a dia, essa conversa, às vezes, ela tem essas personificações. Ou seja, cada um meio que assume o papel. Eu, normalmente, assumo o papel do caótico irresponsável, eu sou bom nisso, mas isso não significa que eu sou isso, porque é uma colocação, alguém tem que, às vezes, assumir o papel, nós vamos fazer o que é mais legal. E aí, às vezes, cola. Muitas vezes, o que é mais legal passa através e você não precisa se limitar antes do acontecimento. Então, o escritório tem que ter um pouquinho dessa irresponsabilidade criativa e, às vezes, uma pessoa personifica essa entidade. Eu acho que, muitas vezes, eu que assumo esse papel, nem sempre. Às vezes, eu deixo que a pessoa faça. Mas é uma banda.
Assim, um escritório legal ele tem um pouco disso. Às vezes vem uma pessoa fazer um jam com você, uma improvisação, e vem, é legal, muda a música. Isso também é uma coisa legal. Sei, acho que eu divaguei um pouco. Respondi. Tá ótimo, Paulo. Parceria com vocês, porque são, assim, uma coisa é você pensar, imaginar, bolar, mas, assim, precisa de achar o material, precisa de montar, então, eu imagino que seja uma equipe grande, que isso, assim, eles estão lá com vocês no escritório? Não, eles não estão com a gente, mas Belo Horizonte é muito bem provido de montadoras e cenotécnicos. Então, isso foi uma coisa que logo, quando eu comecei a mexer com cenografia, me chamou a atenção. A galera é ninja no que faz. Então, tem montadoras, antes tinha a Disquipal, o R. Barros, tem os cenotécnicos tipo Fala, o Joaquim, e eles fazem tudo. O artesã que chama Áurea, essas pessoas, muitas vezes, elas são multivalentes, são artesãos, que sabem várias áreas. Então, a Áurea costura, mas se tiver que montar uma coisa de marcenaria, ela faz. Assim, também o Joaquim. Muitas vezes eles se associam, então, um marceneiro pode chamar uma costureira para fazer uma parte da montagem, se for necessário, mas são mãos de obras extremamente qualificadas e artesãos de primeira mão. Sem eles, nada acontece. E eu não sei o nome do último influencer do YouTube, não quero nem saber, mas eu sei o nome de cada um dos caras que é bom de construção de cenografia de Belo Horizonte. Gosto e respeito eles. Então, porque eles têm esse controle sobre a matéria, que é uma coisa admirável. É uma cidade tão boa quanto a coleção de pessoas que dá conta de fazer coisas sofisticadas. Conceber aqui e fabricar aqui ou fabricar em outro lugar. Mas, sim, eles normalmente não estão no escritório, a gente está em contato próximo com eles. Quando precisa de um protótipo, a gente comunica, nós vamos ter que testar alguma coisa. De vez em quando a gente faz, nós não temos feito tanto, mas já muitas vezes a gente fez protótipos dentro do escritório para tentar antecipar alguma coisa. Então, a gente tem lá no escritório uma furadeira de bancada, tem tudo pequenininho, né? Mas tem uma maquita, uma serra, uma esmerilhadeira angular e ferramentas gerais para essa possibilidade de construir alguma coisa rápida, um protótipo. Mas se complicou, a gente chama alguém e tem boas mãos de obras aqui em BH. E a gente aprende o tempo todo com os caras, né? Você acha que você sabe como é que constrói, o cara sabe muito melhor. Eu fico pensando que deve ser bacana demais entender, né, essa coisa meio MacGyver desse pessoal, assim, de conseguir dar vida, né, a coisas que, de repente, a gente nem dá muita né, valor àquilo ali. E eles, igual você falou, tem abraçadeira, né, tem um papel importante aí nisso tudo. E essa pós-produção, o estante material, isso vocês têm um lugar para guardar? Isso fica para eles? Porque é um volume grande, assim, cada... Bem, essa é uma pergunta que muitas vezes aparece em palestra sobre arquitetura efêmera, mas não tem muito desperdício, vocês não jogam fora aquilo tudo. E aí que está, o negócio da montadora depende de reciclar o material, ou seja, cada coisa que vai ser reaproveitada, ela é cobrada como nova, mas é reaproveitada. Então, as empresas são extremamente conscientes de reaproveitar, ou de não desperdiçar as coisas. A construção efêmera é muito baseada em sistemas modulares, os Q, né? Os box truss, são os Q20, Q30, Q50, são estruturas que você prende com parafusos, são os parafusos grossos, e você tem uma marcenaria que largamente usa de madeira ruim, o pinus, e MDF, muito madeirite, e essas coisas são reaproveitadas. Até viram, eu tinha um montador de São Luís, eu acho que
ele já deve estar bem velhinho, e ele falava que a hora que vira um toquinho, a gente não consegue usar. Então, vai reaproveitando. Tem uma economia, né? Se você começa a entulhar muito, você tem que jogar fora, porque o galpão também tem um limite para o tanto que é possível hospedar. São galpões muito grandes. Então, tem alguns galpões de montadora que chegam a um quarteirão de tamanho. Paulo, nosso tempo está terminando, mas você tem um vídeo que eu acho que você não passou. Deixa rodando aí, só para a gente fechar o assunto, que eu acho que... Bom, é o vídeo do... Bem, ele foi produzido para uma aula de inteligência artificial. Eu vou rodar ele aqui, contar um pouco da história. O que acontece é que, ao longo da minha década e mais alguns anos, eu produzi algo em torno de 5.000 imagens de conceito. Uma imagem de conceito é uma imagem única que descreve um espaço com uma ideia. Então, a minha média é algo em torno de uma imagem por dia. Deixa eu voltar aqui para antes. Em média, mesmo uma imagem por dia. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essas imagens todas, joguei e fiz um vídeo. Deu mais ou menos 3 minutos de vídeo. Dá até canseira de ver, mas é uma síntese do trabalho. É isso tudo para falar como é que o tempo mudou, porque eu produzi 5.000 imagens em 10 anos. Nesses últimos 3 meses, eu produzi 4.000 imagens de conceito usando inteligência artificial. Ou seja, o jogo da criação de imagens transformou de uma maneira radical. Eu ainda estou perplexo com isso. No começo, eu pensei, putz, perdi meu emprego. Daí a pouco eu comecei a pensar, pô, eu perdi meu emprego, mas todo mundo que eu curto, que é muito melhor do que eu, perdeu também. Ou seja, o jogo da realidade mudou por conta desse processo de criação auxiliados por inteligência artificial. O jogo mudou sem aviso. Assim, tinha uns caras tipo Elon Musk falando, a inteligência artificial vai dominar o mundo, mas ele é muito falastrão, a gente não dava muito ouvido. Até a hora que eu vi o Midjourney fazendo o que ele faz, e eu acho que... Bem, aí eu fiz esse vídeo. Vamos ver um pouquinho, são 3 minutos, tem uma música que eu gosto, um rock, possível. Não são todas as imagens, são as que estavam numa pasta específica. Tem bastante mais. E tem as que foram feitas nos Estados Unidos durante meus primeiros anos. Essas aí eu não tenho. Algumas eu tenho, mas a maior parte não. Então é uma fração do trabalho, muita coisa à mão. Todo tipo de 3D, foram várias ferramentas ao longo dessa década. Então é isso, gente. Acho que... Paulo, a gente queria agradecer a sua presença e também ao NAI, que auxiliou aí em tornar esse evento um evento acessível. Muito obrigado. Eu que agradeço demais a presença, a possibilidade de conversar. Eu tenho que falar que muitas dessas imagens, é importante falar, foram criadas com a Clarissa na WM, com o Diogo na Drol, então é sempre um trabalho de equipe. A produção criativa é resultado dessa interação. Então, eu estou aqui falando muitas vezes, depois que eu fiz junto.